nós estaremos meditando a palavra de Deus. Ontem lá na nossa festa caipira, que foi uma bênção, né? Foi um período muito abençoado mesmo. Eu estava no portão, num dos momentos que eu estava vendo os carros chegando ali, parando, eu fiquei ali. E quando alguém chegou, eu perguntei: e aí, tudo bem? Tudo jóia? A pessoa respondeu: pastor, agora sim. Aí eu falei: mas por que agora sim? Aí a pessoa disse assim: pastor, eu fiquei mais de meia hora procurando lugar aqui e não achava o lugar, eu não achava, não tinha jeito. Agora eu encontrei, agora está bem, agora eu descobri, agora está tudo bem. E as pessoas falam muito essa questão do pastor, né? Tem algumas coisas que fala, e aí o Espírito Santo me incomoda. E eu fui para casa, depois da festa, cheguei em casa, e na madrugada eu estava pensando, e essa conversa, esse diálogo pequenininho, 2 frases, não saíram da minha cabeça. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Ficar perdido não é nada bom, irmão. Ficar perdido é uma coisa horrível. Mas mesmo que você esteja perdido, se você souber aonde você quer chegar, qual o seu destino, isso significa que você tem um propósito. Mesmo que você esteja perdido, você vai chegar para alguém e vai falar: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Como que eu faço? Porque eu quero chegar em tal lugar. Então a questão não é estar perdido. A questão é saber onde se quer chegar. Quando se está perdido, se sabe onde quer chegar, nós temos uma clareza de saber onde nós queremos estar, onde queremos chegar, embora estejamos perdidos em alguns momentos da vida. E nós iniciaremos a nossa meditação de hoje no versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. O tema da nossa ministração de hoje é caminho, propósito e destino. 3 coisas, se você não tiver isso, você vai ficar literalmente perdido e confuso na vida. Quando se tem caminho, propósito e destino, nós podemos ficar perdidos, mas não ficamos confusos, porque sabemos onde queremos chegar. Talvez não conheçamos a rota, o percurso, a estrada, mas sabemos onde queremos chegar. Talvez a coisa que eu mais tenho prazer em conversar, as conversas que a gente tem de teologia, os ensinos que a gente faz, mas o que mais me dá prazer, quando você assenta para conversar comigo, é falar sobre o coração de Deus. Eu amo falar sobre o coração de Deus, porque o coração de Deus é uma coisa que ele me intriga. O coração de Deus é uma coisa que espanta. O coração de Deus é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Eu nunca me canso de dizer: Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você ainda vai passar. Ele sabe o que você já fez de errado na vida, Ele sabe o que fizeram de errado com você. Ele sabe no que você vai falhar, Ele sabe no que você vai ter sucesso nos próximos dias, semanas, meses, anos. Deus sabe o que te machucou, Deus sabe o que te machuca hoje, e Ele sabe o que ainda vai te machucar nos seus dias. Ele sabe o que te incomoda, Ele sabe o que te irrita. Ele sabe quando mentiram para você, quando te passaram para trás, quando te decepcionaram. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe tudo sobre você, tudo. Às vezes a gente ora dizendo: meu Deus, não é possível que o Senhor não está vendo isso. Se Ele pudesse falar para você: eu estou vendo, eu sei, eu conheço. Mesmo sabendo de tudo sobre você, Deus vem e Ele disse assim: olha, eu também conheço os planos que eu tenho para você. Eu não conheço só sobre você, mas eu também conheço sobre os planos que eu tenho para você. Ele não apenas sabe tudo que já aconteceu na sua vida, tudo que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer na sua vida, como tudo que você fez, está fazendo, ou as coisas que você ainda fará, coisas boas, bonitas, coisas ruins, coisas feias, coisas más. Ele sabe todas essas coisas, mas Ele continua dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você. Eu conheço tudo da sua vida, o lado bom, o lado ruim. Eu conheço tudo do teu coração, o lado bom, o lado ruim. Eu conheço tudo sobre você. E ainda assim eu continuo tendo planos para a sua vida, eu continuo tendo planos para você. Deus tem um plano para tudo, irmão. Deus é um Deus de propósito, Ele tem um plano para tudo. Ele tem um plano, por exemplo, para quando você toma uma boa decisão na vida. Ele tem um plano para isso.
Mas Ele também tem um plano quando você toma uma decisão ruim na sua vida. Ele tem um plano quando alguém te trata bem, mas Ele também tem um plano quando alguém te trata mal. Nunca foi a vontade de Deus que você sofresse. Não é a vontade de Deus que você sofra. Não é a vontade de Deus que você se machuque. Não é a vontade de Deus que você chore. Não. Não tem essa história de falar, fazer o quê, né? Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus não quis que você fosse traído. Deus não quis que você se separasse. Deus não quis. Não estava no coração de Deus. Mas nós temos livre-arbítrio. Deus tem um plano para cada decisão, para cada escolha, para cada fato, para cada acontecimento da nossa vida. Nunca foi a vontade de Deus que te tratassem da maneira que te trataram até hoje, não. Nunca foi da vontade de Deus que você tomasse aquela decisão ruim que você tomou, muitas vezes sem pensar. E em meio a tudo isso, Deus te traz aqui hoje para dizer para você, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Acredite. Acredite que seu futuro e sua esperança são presentes de Deus para você. Às vezes você fica tão perdido no hoje, no presente, nas coisas que estão acontecendo, nas lutas, nas impossibilidades, nas imperfeições, nas doenças, nas coisas que você está enfrentando hoje, que você se esquece que Deus está dizendo para você, eu sei os planos que eu tenho para você. Ele está dizendo, olha, o teu futuro e a tua esperança são presentes que eu tenho para você. E por isso, hoje Ele te traz aqui para dizer para você, lute pelo teu futuro. Se o presente está difícil, se o presente está complicado, se você não sabe como resolver, não sabe como fazer, lute pelo teu futuro. Creia que Deus tem um plano já sendo preparado para você num futuro, talvez um futuro próximo, ou às vezes um futuro um pouco distante, mas Deus tem um plano para você. Ao invés de jogar a toalha, desistir, desanimar, às vezes o dia de hoje, o momento presente, não tem nada de bom para você. Às vezes o momento presente, você olha para o momento presente, você não consegue acreditar nas promessas, não consegue acreditar nas mudanças, não consegue acreditar. E Deus dizendo, lute pelo seu futuro, porque o seu futuro é um presente que eu estou preparando para você, o seu futuro é um dom, é uma dádiva que eu tenho preparado para você, lute pelo seu futuro, porque é uma dádiva que eu estou preparando para você. Ele tem um plano para você e não importa o que você tenha feito, não importa onde você esteve, não importa o quanto você esteja longe da sua melhor versão. Eu convivo com pessoas, meu ministério é pessoas, e eu convivo com pessoas que estão no momento maravilhoso das suas vidas, pessoas que você olha são carismáticas, risonhas, agradáveis, mas também convivo com as mesmas pessoas nos momentos ruins das suas vidas. E nos momentos ruins das suas vidas, são pessoas fechadas, são pessoas às vezes nervosas, são pessoas que às vezes não ficam tão preocupadas em ser bem educadas, não, são pessoas que às vezes nesse momento se tornam um pouco revoltadas, desanimadas, fechadas, ou seja, tem aqueles momentos da nossa vida que eu e você estamos muito longe da nossa melhor versão, aqueles momentos da nossa vida em que estamos longe daquilo que nós temos de melhor. Não importa o quanto você esteja longe, não importa o quanto você se afastou nesse caminho, não importa. Não importa o quanto você se sinta longe do melhor de Deus para a sua vida. Ele está dizendo para você que Ele continua tendo um plano para você. E Ele vai te levar lá. Por mais que agora esteja confuso o caminho, por mais que agora esteja complicado o caminho, Ele vai te levar até lá. Ele tem um plano para você. Alguém disse uma frase que eu li há muito tempo atrás, e eu parei para meditar nessa frase. Essa frase veio à minha mente quando eu preparava isso aqui. E essa frase diz o seguinte: as pessoas perdem o rumo quando perdem o porquê. Todas as vezes que você perder o porquê da sua vida, você vai perder o rumo, vai perder a direção. As pessoas perdem isso. Essa é uma frase interessante, porque nós acabamos tomando más decisões, acabamos indo por caminhos errados, caminhos que não são bons, caminhos que nos levam a perder muitas vezes de vista a vontade, o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós não entendemos o porquê. Parece uma coisa simples, irmão, mas não é. Quando você não entende, por exemplo, quando você não entende que a tua família tem um propósito, quando você não entende o porquê de uma família, quando você não entende o porquê de um casamento, quando você não entende o porquê de ter filhos, quando você não entende o porquê de relacionamentos, nós acabamos abusando. Abusamos da família, abusamos dos filhos, abusamos do marido, da esposa, abusamos, porque não entendemos o porquê. Por que nos casamos?
Porque temos famílias. Porque temos filhos. Ah, pastor, eu tenho. Não, é porque é normal. Não. Um dia Deus colocou no seu coração a vontade de ter filhos. Por quê? Por que ter filhos? Por que ter família? Por que se casar? E quando a gente não entende isso, nós acabamos abusando. Abusar significa que nós não estamos fazendo o uso adequado do jeito que foi projetado. Houve um projeto para a família, houve um projeto para o casamento, houve um projeto para os filhos, houve um projeto para os relacionamentos. E quando eu não conheço esses projetos, eu abuso, irmão. É como um equipamento que não é bivolt, ele está lá 127, eu vou lá e ligo em 220, ligo em qualquer lugar e ele queima, eu fico bravo porque queimou, mas ele não foi projetado para funcionar daquela forma. A família foi projetada para funcionar de determinada maneira, criação de filhos de determinada maneira, relacionamento entre o casal de determinada maneira, e quando nós não conhecemos, nós abusamos, extrapolamos, às vezes nos omitimos. Quando você não entende o propósito de alguma coisa, você abusa. Por exemplo, quando você não entende o propósito do seu corpo, cada corpo é diferente do outro, irmão. Cada um tem uma constituição biológica, fisiológica que é diferente. Eu gosto de dizer, alguns já nascem com problemas congênitos, outros não. Alguns têm problemas de colesterol, outros não. Alguns já têm propensão a diabetes, outros não. Isso significa que a maneira que eu tenho que lidar com o meu corpo exige responsabilidade. Eu tenho que saber que esse meu corpo tem limitações, eu tenho que saber lidar com ele. Eu tenho que saber manter, cuidar, preservar. Eu vou evitar certos alimentos que outras pessoas não evitam. Eu vou evitar certas coisas que outras pessoas não precisam evitar. E eu preciso entender o porquê disso. Eu não posso abusar do meu corpo. Se eu quiser ter qualidade de vida, se eu quiser envelhecer com qualidade, eu preciso cuidar. Não é questão de simplesmente, isso é capricho. Não, irmão. Eu preciso cuidar. Porque ele foi projetado. Ele foi projetado para que eu pudesse me locomover, foi projetado para que eu pudesse me comunicar, foi projetado para que eu pudesse pensar, foi projetado para que eu pudesse experimentar sensações. E eu preciso cuidar, senão eu vou abusar. E o abuso um dia cobra o seu preço. O abuso um dia vem. É o diabético, começa com a cegueira progressiva. Não percebe, com o tempo vai vindo, e a cegueira vem vindo, e ela vai acontecendo. Quando você não entende o propósito, por exemplo, do sexo, você abusa dele. Quando você não entende o propósito de Deus na criação do sexo, no ambiente do relacionamento, você vai abusar. E aí quando você abusa, vem uma série de problemas decorrentes do abuso. Vem uma série de questões, vem traumas, vem complexos, vem rejeição, vem sentimento de ser abusado, de ser objeto, vem uma série de questões. Para homens e mulheres, sexo tem definições um pouco diferenciadas. E às vezes a gente não entende, irmão, e a gente abusa. Quando você não entende o propósito do casamento, a Bíblia diz que é muito melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se você não entender que o propósito de casamento muitas vezes é ajudar o outro a levantar, para que ele possa também te ajudar a caminhar e construir juntos e alcançar, você não entendeu o propósito do casamento. O propósito do casamento é crescerem juntos, prosperarem, conquistarem juntos. O propósito do casamento é ultrapassarem barreiras juntos. O propósito do casamento é isso. E às vezes a gente não entende, irmão. E aí a gente abusa. A gente abusa do marido, ou abusa da esposa, porque não entendeu. Não entendeu que existe um plano e um propósito de Deus para que os dois caminhem juntos, vençam, conquistam, se alegrem. Quando você não entende o propósito dos filhos, por que ser pai? Por que ser mãe? Quando você não entende essa questão, você abusa dos seus filhos. E abuso muitas vezes é mau uso. Nem sempre você abusa porque espanca. Muitas vezes você abusa porque você impede eles de alcançarem o seu potencial, você reprime. Muitas vezes você abusa dos seus filhos porque você poda os sonhos dos seus filhos, você corta. E se você não entender o propósito, você abusa do potencial. Ou seja, eu não consigo extrair o melhor que cada uma dessas coisas pode me dar. Casamento, Deus planejou, não é para ter só luta e sofrimento, não, é para ter alegrias, parceria, mutualidade, companheirismo. Filhos, Deus também planejou para que os filhos sejam bênção na vida dos pais, não porque a gente está vivendo hoje, porque os pais vão envelhecer, e um dia os pais não poderão se cuidar sozinhos. Alguns têm a felicidade de envelhecerem juntos,
outros não. Outros ficarão sozinhos primeiro e dependerão dos filhos. Você vai descobrir que filho vai ter que trocar sua fralda. Você vai descobrir que filho vai ter que dormir com você no hospital. Você vai descobrir que filhos vai ter que usar um pouquinho do dinheirinho, que às vezes ganha um salário suado, para tentar pagar alguém para tomar conta de você, para ele poder continuar trabalhando, para continuar ganhando um pouco de dinheiro. Por isso a Bíblia diz que os filhos são bênçãos para os pais. A Bíblia também diz que os filhos são como flecha na aljava de um arqueiro. Você precisa saber como você está criando, para onde você está direcionando, que valores você está inculcando neles, porque virá o tempo da sua colheita. Virá o tempo da sua colheita. Eu brinco muito com algumas coisas. E uma das coisas que eu gosto de dizer é que ninguém casa somente com outra pessoa. Você casa com a família da outra pessoa também. Você casa com a família. Casar com a família significa que o sogro vai ficar doente, vai ter câncer, a sogra vai ficar doente. E aí aquele momento de parceria, mutualidade, vamos lá, vamos cuidar. Hoje a gente cuida da sua mãe, amanhã é a vez da minha mãe. E hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. E é assim. Esse é o propósito. E nós precisamos entender isso na vida. Não é acaso, não é cerimônia, não é questão, me apaixonei e casei. Não, irmão. É semeadura para colheita no tempo oportuno. É a semeadura porque no tempo da vida as coisas vão acontecer. E a gente abusa. Quando você não conhece, você abusa da sua esposa. Você não entende que essa esposa tomou muito mingau de fubá com você, comeu meio quilo, 2 quilos, 3 quilos de sal com você. É a esposa que quando você passava aperto, ela passou junto. É a esposa que muitas vezes aprendeu a fazer o que ela nunca soube fazer para ganhar um pouquinho de dinheiro para te ajudar. Para te ajudar. Fazendo coisas que você nem faria, você não teria coragem de fazer. Mas ela foi, fez. E às vezes a gente não entende isso, irmão. Abusar significa isso. Que eu vou usar os dons, talentos, a força, tudo que estiver disponível na minha vida pelo motivo errado, com a motivação errada. E você vai perder o potencial. Potencial do casamento, potencial dos filhos, potencial de relacionamentos, potencial de um emprego, você vai perder. O dinheiro é outro exemplo, irmão. Quando as pessoas não entendem o propósito do dinheiro, eles abusam do dinheiro e usam muito mal o dinheiro. Se você achar que o dinheiro é uma ferramenta para te fazer feliz, você vai abusar do dinheiro. Você vai usar o dinheiro para obrigar as pessoas a fazer coisas para você. Você vai querer usar o dinheiro para tentar fazer coisas acontecerem, tentar encontrar coisas, ou adquirir ou ter coisas que o dinheiro não pode te dar. Por exemplo, o dinheiro não pode te dar amor verdadeiro. Não pode. Alguém que te ama você na pobreza, na luta, na dificuldade. E a prova está aí, é só ver quem está do teu lado. E a gente não entende isso, irmão. A gente não entende, por exemplo, que dinheiro também não traz respeito. Dinheiro não traz respeito. E a gente vai vivendo a nossa vida como se o dinheiro existisse para nos proporcionar ou obrigar as pessoas a fazerem coisas. O dinheiro também não dá honra. Existem pessoas com muito dinheiro que não são honradas. Não são honradas dentro da sua própria casa, não têm honra, filhos não os respeitam. E nós abusamos. Quando você perde o caminho, quando você se perde o caminho, a vida fica entediante, sabe, irmão? Tem uma série de televisão que eu estava assistindo. É uma série de uma cidade, um lugar lá, aí tem uma estrada, as pessoas chegam. Então chega um carro e fala assim, como é que eu faço para sair daqui? Aí ele fala, só seguinte, adiante aqui, vai. Aí a pessoa segue adiante e quando vê ela está voltando no mesmo lugar. Segue adiante e volta no mesmo lugar. Segue adiante e volta no mesmo lugar. Num loop infinito. Fica lá voltando e voltando. Isso significa que quando eu perco o caminho, quando eu perco o propósito, quando eu perco de vista o destino, a vida fica entediante, irmão. Quando eu não entendo o que eu estou fazendo aqui nessa terra, quando eu acho que a minha vida é só isso, é sobreviver, é lutar, ter que tentar fazer as coisas, ver se eu consigo pelo menos pagar minhas contas, quando eu acho que a minha vida é só isso,
Eu acho que eu estou aqui na terra vivendo só para isso. A vida se torna entediante, maçante, complicada, rotineira. Você perde a emoção, você perde a alegria, você perde a celebração da vida. Porque vai ser a mesma coisa, irmão. Vai ser a mesma coisa na sua vida. Você vai descobrir que amanhã, segunda-feira, preparar filhos para a escola, brigar com os filhos, porque eu não sei quem atrasou, não sei quem está atrasado, e pelo amor de Deus, vamos lá. E você vai descobrir que na terça-feira vai acontecer de novo, e na quarta-feira vai acontecer de novo, e na quinta-feira vai acontecer de novo, e na sexta-feira vai acontecer de novo. A única diferença é que o atraso vai começar a acontecer às 11h30, depois começa a acontecer às 15 para meio-dia, depois é assim. E a vida fica rotineira, entediante, maçante. Quando você vive na sua situação atual, e você olha para a situação atual da tua vida hoje, eu não sei como ela está, e você acha que esse é o quadro completo da sua vida, você não tem a perspectiva, você não tem a visão correta, e você é uma pessoa que vai estar sujeita às circunstâncias. Você é uma pessoa que hoje, se estiver tudo bem, você vai estar bem, se amanhã não estiver bem, você está mal pra caramba. Você vai ser uma pessoa que a nível das suas emoções, você nunca será confiável, nunca. Você será confiável quando estiver tudo bem. Você será confiável quando tudo estiver certinho. Mas amanhã, quando não tiver, você não vai ser confiável. Porque você olha a tua vida pelo momento, e você acha que o momento é a tua vida. E você vai ficar sujeito a isso. As emoções que as circunstâncias vão despertar em você. Você está sob controle, aprisionado pelas circunstâncias da sua vida, porque você está vendo o momento da tua vida, a circunstância, como se fosse a imagem total da sua vida. As pessoas que gostam de observar quadros são pessoas que às vezes dizem para você um pouco mais longe do quadro. Dá um passo para trás, para você poder enxergar detalhes que muitas vezes muito próximo do quadro você não vai ver. Porque muito próximo do quadro você enxerga um pedaço da tela, você enxerga 1 centímetro quadrado, é o teu campo de visão. Quando você dá um passo atrás, esse seu campo de visão ele amplia, ele alarga, e você começa a ver detalhes no quadro, histórias, perspectivas, coisas que vão acontecer. E hoje Deus está dizendo isso para você, quanto à sua vida. Se você estiver olhando a tua vida pelo que está acontecendo hoje, somente pelo que está acontecendo hoje, você vai se perder. Deus está dizendo, dá um passo atrás. Dá um passo atrás e olha a tua vida numa perspectiva um pouco maior, num ângulo um pouco maior. Dá um passo para trás, para você olhar essa foto maior, e em seguida, você vai descobrir algumas coisas na sua vida, irmão. Cada circunstância, cada evento, cada erro na sua vida. Quando alguém fez algo com você, e essas coisas você vai aprender quando você tem a visão maior da vida. Essas coisas não te controlam. Essas coisas não determinam a sua emoção, o seu estado presente. Não. Porque você deu um passo para trás, você está vendo o quadro maior. Por exemplo, quando alguém te ofende, se você não estiver olhando só o momento atual, você vai olhar essa ofensa dessa pessoa e vai entender que essa não é a sentença final da sua vida. Você vai aprender a não olhar a vida do ponto de vista de um ferido. Você vai aprender a andar por essa vida não com uma mentalidade de vítima. Essa coisa de andar pela vida de que, com a sensação e sentimento de que me traíram, de que ninguém é confiável. Essa coisa de andar pela vida com essa sensação de que eu não posso ter mais confiança em ninguém, que todo mundo em algum momento vai me machucar, vai me maltratar, vai mentir para mim. Mas se você recuar e der um passo atrás, se você recuar e aprender a enxergar um pouco mais, você vai aprender a dizer, Deus vai mudar isso. Porque a minha fé não está no que alguém faz ou não faz comigo. A minha fé não está no que alguém faz ou não faz por mim. A minha fé está em um Deus que criará um caminho onde não existe caminho. A minha fé está em um Deus que abrirá a porta onde ela não existe. A minha fé está em um Deus que vai fechar as portas também que precisam ser fechadas. Tudo isso porque você deu um passo atrás. Você vai entender, vai falar, olha, eu confio num Deus que pode me compensar muito mais do que tudo que eu já perdi na minha vida até hoje. Você que está aqui, que eu diga, né?
foi machucado em relacionamento, sofreu e tal, e a vida recomeçando. A vida recomeça. E quando você dá esse passo para trás, você começa a entender isso. O Deus que eu sirvo é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que eu penso ou peço. Deus não é limitado pelas coisas que nós pensamos, que nos limitam. Eu não posso ser feliz por isso, eu não posso ser feliz por aquilo, eu não consigo esquecer isso por isso, eu não consigo perdoar isso por aquilo. Eu não posso continuar pensando nessas coisas que nos limitam. Deus não é limitado pelo nosso passado, Deus não é limitado pela nossa dor. Deus não é limitado por nada, irmão. Ou melhor, Deus se deixa limitar só por uma coisa. Da mesma maneira que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, a única coisa que limita Deus é o que você acredita. O que você acredita limita Deus. Ele se deixa limitar pelo que você acredita. Nós temos a oportunidade de realmente mudar as nossas vidas, de mudar o nosso mundo, o mundo ao nosso redor, quando nós entendemos o valor que cada um de nós tem, e quando nós entendemos o valor também do outro que está na nossa vida. Tomara que por muito tempo. Mas se não ficar na nossa vida por muito tempo, Deus também sabe a contribuição que essa pessoa teria que ter trazido por um tempo da nossa vida. E aí nós podemos andar nesse propósito de Deus para as nossas vidas, irmão. Quando você entender o senso de valor, quando você começar a entender o senso de valor, você vai entender o senso de propósito mais elevado. Você ainda acha que a vida é só isso aí, irmão? A vida é só isso. Você está correndo atrás só dessa situação da sua vida. Você vai aprender a viver por um propósito mais elevado, porque a vida não pode continuar sendo entediante, essa rotina dessa maneira, não. Quando se vive com propósito, o propósito quebra o tédio, o propósito quebra o poder da distração, o propósito quebra o poder da depressão, o propósito quebra o poder do medo, quebra o poder do nosso passado, quebra o poder da depressão. Sabe por quê, irmão? Jesus foi deprimido. Respeito as igrejas que querem ensinar que depressão é coisa maligna, coisa do diabo, do capiroto, do pemba, do coisa ruim. Mas não. A depressão existe. Não é uma questão espiritual. Já pode se aproveitar da depressão. Jesus ficou deprimido, irmão. Depressão não é pecado. Não tem nada de pecaminoso em ficar deprimido, não, não tem. Aqui, por exemplo, não tem ninguém ansioso. Tem alguém ansioso por aqui? Não, né? Aqui ninguém sofre de ansiedade, ninguém perde sono. Né? Ansiedade, irmão, estar ansioso também não é pecado. Pecado é permitir que as emoções determinem as nossas decisões, e Jesus aprendeu isso. Jesus aprendeu a processar suas emoções. Ele aprendeu. E você também precisa entender isso na tua vida. Está se sentindo mal porque está deprimido. E aí você não sabe se está deprimido porque sente mal ou está sentindo mal porque está deprimido. Está preocupado porque você é ansioso, está preocupado porque tem síndrome de pânico, está preocupado porque nenhuma dessas coisas é pecado. Pecado é quando você permite que essas coisas determinem as suas decisões. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, ele vem dizendo: a minha alma está angustiada. Uma tradução diz assim: a minha alma está extremamente triste, igual a depressão. Uma outra tradução até usa essa palavra: a minha alma está deprimida. Jesus está orando, ele dizendo: olha, eu estou em depressão, minha alma está abatida, eu estou desanimado, minha alma está triste. Mas aí sabe o que ele aprendeu, irmão? Ao invés de lutar contra o que ele estava sentindo, ele aprendeu algumas coisas, e o que ele diz sobre isso determinou o resultado da sua vida. E o que ele fez, irmão? Ele olhou bem e ele disse para Deus: olha, minha alma está abatida, se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver jeito, arruma outra maneira. Mas logo em seguida ele fala: mas, porém, não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Seja feita a sua vontade.
Porque esse era o propósito dele, morrer pelos nossos pecados, destruir o poder da morte, destruir o poder do diabo, destruir o poder do pecado na nossa vida. E o propósito dele impulsionou as suas emoções, irmão. Foi o propósito dele que o impulsionou durante as suas emoções, durante a sua depressão. Se ele tivesse deixado a depressão determinar a sua decisão, então a decisão teria quebrado o poder do propósito. Mas muitas vezes o propósito quebra a depressão, irmão. Deixa eu ver aqui os ricaços da igreja, os milionários. Não tem, né, irmão? Sabe onde eu quero chegar? Você não tem direito de ser vencido pela depressão, porque não dá tempo de sentir depressão, né, irmão? Não dá tempo. Tem que correr com a vida, tem que correr com os filhos, tem um monte de coisa para fazer, não tem empregado, não tem nada, então eu tenho que correr, não tem jeito. De vez em quando você até procura o pastor e fala: pastor, não sei, eu não estou tão legal. Aí o pastor tem que falar: não, calma, vai passar. Porque não dá tempo de sentir a depressão, não dá tempo. Você olha um filho que precisa de você, você não está bem, você está mal, você não está bem para trabalhar naquele dia, você está horrível. Mas não tem jeito, tem coisas, tem compromisso, tem responsabilidade, você tem que fazer. Sabe o que significa isso, irmão? Que o propósito da tua vida é que vai quebrar o poder da depressão na sua vida. E aí você vai descobrir que passou um mês, passou uma semana, passou 12, você mal pra caramba. E aí você me procura: pastor, não sei como é que eu estou aguentando. Daqui uma semana você me procura de novo: pastor, não sei como é que eu estou aguentando. Daqui um mês você me procura: pastor, não sei como é que eu estou aguentando. E eu vou falar: Deus tem te sustentado, vai firme, porque você tem um propósito. Acorda cedo, a vontade é não ir trabalhar, né, irmão? Porque nem todo dia você está do mesmo jeito, com o mesmo ânimo. E tem dia que você fala: não, eu vou pedir conta, eu vou sair, não tem jeito, eu vou sair. E aí você olha para casa, é o aluguel que já venceu, é a conta de luz está atrasada, é algo que está atrasado, é não sei o que. E aí você fala: gente, tem um propósito na minha vida, e esse propósito é que vai me ajudar a quebrar o poder da depressão. Eu não vou pedir para levantar a mão não, mas tem gente aqui que tem que lidar com depressão. Tem que viver. Não adianta, não dá para ficar prostrado, tem jeito não. O propósito na vida também quebra o poder do medo. Se eu te levar ao topo de um penhasco de 30 metros de altura, lá embaixo tem um lago, e eu olhar para você e falar assim: pula daqui lá embaixo, porque Deus diz que você não se machucará. Você fala: pastor, o senhor está copiando o capeta, pastor. Sai de mim que o senhor quer me matar, pastor. Mas se eu levar você no mesmo penhasco e dizer para você: olha, o teu filho está afogando lá embaixo, você pula. O propósito faz você superar o medo. O propósito faz você vencer o medo. E você vai ter que lidar com isso na tua vida. Propósito. O propósito é muito maior na sua vida, e quanto maior ele for, mais ele vai te ajudar. Sabe? Às vezes na vida a gente tem que superar certas limitações, que a gente tem medo pra caramba, mas não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes eu vejo certas coisas que mexem muito comigo. Uma delas é quando eu vejo pessoas passar por certas situações que eu não sei como eu passaria. E muitas vezes eu vejo que Deus permite algumas coisas na vida de algumas pessoas para servir de lição para mim. Para mim. Quando eu vejo, por exemplo, crianças com paralisia cerebral, tetraplégicas, eu vejo pai e mãe empurrando cadeira de roda para cima e para baixo, tem que correr, tem que trocar fralda, tem que ficar por conta, tem que isso. Eu olho bem para aquilo, e eu fico pensando: eu talvez não conseguiria passar por isso, eu talvez não teria estrutura para isso. E olha que essa é uma coisa que você não sabe se vai durar uma semana, um mês, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou a vida inteira. E você não sabe. E aí você começa a descobrir que se o propósito for esse, você vai ter que superar suas limitações. Vai ter que superar, irmão. A vida precisa seguir, você tem responsabilidade.
Eu conversava com uma pessoa e eu ouvia falar de alguém. Quando eu vejo essas pessoas às vezes no sinal de trânsito vendendo isso, vendendo aquilo, eu fico olhando bem isso, porque a gente julga, né? Tem casos e casos. Eu fico imaginando muitas vezes, se todas as portas se fecharem, eu teria coragem de fazer isso, irmão? Eu vou dizer que não. Mas quando eu olhar para um lado eu tenho uma filha, quando eu olhar para um lado tenho esposa, quando eu olhar para um lado e vejo todo mundo tentando fazer a sua parte, eu vou ter que superar minhas limitações. Você não pode ser movido de forma alguma na tua vida toda. Você não pode continuar sendo movido por ressentimento, por falta de perdão, por culpa. Não, irmão. Você também não pode ser guiado pelo medo. Medo de viver. Mas infelizmente o que move a vida das pessoas, a razão principal pela qual nós tomamos decisões, a razão pela qual nós vivemos, os estilos de vida que nós adotamos, os limites que nós temos, é porque nós temos medo. O medo permeia a nossa vida, irmão. O medo, ele permeia a nossa vida o tempo todo, o tempo todo. Nós temos medo do que vai acontecer, por exemplo, se não fizermos. E você começa a descobrir que entrou num casamento que não precisaria ter entrado, porque você começou a tomar e fazer concessões por medo de perder. Medo de perder. Ah, não está certo, né? Você vai largar de mim? Já era. Já foi. Aí você descobre que amanhã vai estar num relacionamento que você entrou nele pelo medo. Você nunca conseguiu ser você mesmo. Você nunca conseguiu ser você, o que você é, ter suas opiniões, seus gostos, suas questões. Mas medo. O medo do que vai acontecer, irmão. E simplesmente nós vamos deixando o medo guiar a nossa vida. Você precisa quebrar o poder dessas barreiras na sua vida. Você precisa permitir que o propósito de Deus conduza você. Deus criou você com um propósito e para um propósito, para um projeto. Então quebre essas barreiras da sua vida. A vida vai tentar intimidar você o tempo todo, irmão. O tempo todo a vida vai tentar intimidar você, colocar medo em você. Mas Deus não criou você para viver escondido atrás de uma parede. Deus não criou você para viver escondido atrás do medo. Deus criou você para viver na fé e pela fé. Um cara chamado Pedro, um dia, ele resolveu sair de um barco para andar sobre as águas. Todo mundo no barco com medo. E alguém vai falar: pastor, mas Pedro afundou. O medo fez Pedro afundar. Mas Pedro, ele teve uma experiência sobrenatural que os outros não tiveram. Ele pediu, ele queria. Ele teve essa experiência contrariando todas as leis da física. Foi por pouco tempo? Foi. Mas ele teve, irmão. Ele viveu a sua experiência sobrenatural, apesar do medo. E o ponto que interessa é que ele saiu do barco. E saiu por quê? Porque tinha um propósito. Ele viu lá ao longe e falou: mas será, se for o Senhor mesmo, manda eu sair daqui que eu quero ir ao teu encontro. E Jesus falou: vem. Ele tinha um propósito. Ele queria encontrar com Jesus no meio do lago. Então ele sai daquele barco e ele vai até lá. E é assim que eu e você devemos viver, irmão. Para com esse medo, irmão. Para com essa questão. É sair do barco, é ter que andar. É sim. O que deve motivar a nossa vida é propósito. É isso que vai mudar o seu mundo. É isso que vai mudar a maneira como você pensa. Comece a mudar a maneira que você vê as coisas. Comece a mudar a maneira que você vê a vida. Como você vê seus sentimentos. O erro de Pedro não limitou o plano e o propósito de Deus na vida dele. Não, irmão. Não limitou. Às vezes nós pensamos que os nossos erros nos limitarão do grande propósito de Deus para as nossas vidas. Pedro traiu Jesus. Pedro andou só um pouquinho sobre as águas, começou a afundar. E aí o mesmo Jesus depois vem e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Erro, medo. E Deus dizendo: Pedro, eu sei disso tudo, mas meu plano ainda está aqui. O meu propósito ainda está aqui, ele ainda existe. É por pensar assim, irmão,
que a gente vai permitindo que outras coisas conduzam a nossa vida, seja culpa, sentimento, medo, desconfiança, dinheiro, necessidade de aprovação das pessoas. E a razão pela qual nós permitimos que essas coisas conduzam a nossa vida é porque nos sentimos desqualificados. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você aqui. O erro não interessa tanto para Deus, porque o erro faz parte da nossa humanidade. Ninguém aqui tem bola de cristal, irmão. Ninguém. A gente vai fazer escolhas que não vão dar certo. Existem coisas que parecem ser boas demais, a gente escolhe, quando vê a gente quebra a cara. Ninguém tem bola de cristal. Mas o que importa para Deus é uma coisa chamada dolo. É a intenção de fazer errado. É a intenção de prejudicar. É a intenção de fazer o mal. É isso que interessa para Deus. Erro é diferente de maldade, de intenção. Os nossos erros não nos desqualificam, irmão. Não. Se cada erro que eu cometi me desqualificasse, se cada erro que você já cometeu na tua vida tivesse te desqualificado, você nunca mais teria o direito de pensar em ser feliz. Erros não desqualificam não, irmão. Deus hoje está pedindo para dizer isso para você. Você talvez tenha errado em algumas coisas na sua vida, sim. Mas isso não pode fazer você pensar nunca mais serei feliz. Deixei passar a oportunidade de ouro da minha vida, passou meu tempo, não tem mais jeito, não isso, não aquilo. Não. Não. E nós, por viver dessa maneira, por não entender o que importa para Deus, que não é o erro, o que importa para Deus é o dolo, é a vontade de errar, é o intencional. É por isso que quando a gente erra, a gente joga a toalha muito fácil. Quando a gente erra, a gente desiste do grande propósito de Deus para a nossa vida. Se Deus tem um plano para mim, eu quero esse plano. Se Deus tem um plano para mim de me fazer feliz, eu quero ser feliz. Já falei isso aqui um tanto de vezes na igreja. Você pode me chamar, você pode me chamar para ir na sua casa, você pode ter um grau de afinidade um pouco maior comigo, beleza. Mas o dia que você desviar, eu continuo seguindo em frente. Eu não vou te acompanhar. Não vou. Porque eu sei qual é o meu plano, eu sei qual é o plano de Deus para mim, eu sei qual é o propósito de Deus para mim. E por saber qual é o plano e o propósito de Deus para mim, irmão, é que muitas vezes você pode falar, o pastor não é carinhoso, o pastor é diferente. Sabe por quê, irmão? Eu não me preocupo muito com o churrasco. Não, se quiser me chamar, pode até chamar. Deixa eu consertar um pouquinho, né? Pode chamar, a gente vai. Mas não me preocupo com isso não, irmão. Nossa, tá louco? Pensei que o pastor ia... pensei que... Não, deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você estiver bem, fica tranquilo. Porque enquanto você está bem, o pastor está cuidando de alguém que não está bem. No momento da luta, você pode me ligar a hora que for. No momento de dificuldade da tua vida, você pode me ligar no horário que for. Eu já saí de casa para atender 1 hora da manhã, 2 horas, 5 horas da manhã. A hora que for. Tive que adotar um hábito de falar para minha esposa, não pode deixar o telefone no silencioso, não pode. Telefone de pastor com toque de madrugada é complicado, irmão. Se você estiver passando por uma luta e um problema, pode contar comigo na hora que você precisar. Sabe por quê? Porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida é cuidar da igreja que Ele me deu. Se eu tiver tempo para ir no aniversário, se eu tiver tempo para ir no churrasco, eu vou, com o maior prazer, irmão. Mas se eu tiver que escolher entre ir lá no aniversário do seu filho e atender alguém que está querendo suicidar, já dá para você saber a escolha que eu vou fazer. Sabe por quê, irmão? Porque eu não vou permitir que outras coisas dirijam a minha vida. Eu sei que Deus tem um propósito de Deus para a minha vida. Eu sei disso. Considera por um momento alguns dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Eles erraram. Erraram. Isso poderia ter desviado, tirado eles do plano de Deus, mas não tirou. Porque hoje, quando eu leio a Bíblia e você lê uma história que já terminou. A tua história está em andamento. Um dia teus filhos vão ler a história da tua vida, teus netos vão ler a história da tua vida. Quando você lê histórias da Bíblia, como Abraão, quando você vai lendo, você vê histórias que já terminaram, você conhece o fim. Abraão, por exemplo, mentiu por 2 vezes sobre a sua esposa, entregou a esposa dele na mão de um estranho por 2 vezes.
Por quê? Por medo. Ele falou, gente, Sara, você é bonita demais, você é um pitel, você é uma coisa de doido. Se eu falar que sou teu marido, eles vão me matar por causa de você, para ficar com você. Vamos combinar aqui, você fala que é minha irmã, eu falo que sou teu irmão. Por 2 vezes levaram Sara. Mentiu. Depois, ele atende a sugestão, era costume da época, e ele vai ter relações sexuais com a sua escrava, Agar, porque talvez dali viesse o filho que Deus tinha prometido, para tentar ajudar Deus nisso. Quando Deus veio falar, daqui 1 ano eu volto, Sara está grávida, daqui 1 ano eu volto. Sara começou a rir. Ela falou, como assim? Eu já estou seca por dentro, meu marido sem chance, nada resolve, nada levanta, nada funciona, já passou do tempo. Ela começa a rir. Por isso que o filho vem e chama Isaac, significa riso. Porque ela começa a rir, irmão. Estava brava, ficou amarga. Teve outro cara na Bíblia chamado Elias. Era um cara de altos e baixos, era um cara que tinha depressão com uma facilidade tão grande, ficava deprimido. Quando não dava, não era do jeito que ele queria, Deus não fazia do jeito que ele pensou que deveria fazer, o cara entrava em depressão. Até que chega um dia e ele fala para Deus, Deus, tira a minha vida, eu não quero mais viver, eu não quero mais isso. Só que esse cara se tornou um dos maiores profetas que já viveram, até João Batista. José foi se gabar de sonhos, quando teve sonho, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, e ainda assim se tornou o primeiro-ministro do Egito, foi o homem que salvou o mundo, conhecido da época da fome. Eu estava estudando um pouco sobre Jó, quando a gente vai preparando as pregações, e aí uma coisa me chamou a atenção, porque eu descobri uma coisa sobre Jó, irmão. Jó perdeu sua família, sua fortuna. Eu fui pesquisar um pouco mais isso. Olha o que está escrito lá em Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó era um cara rico, mas era um cara que não dormia de medo. Medo de perder tudo. Medo de perder família, medo de perder filhos, medo de perder dinheiro. E aqui ele fala, o que eu temia me aconteceu. Essa palavra é para você, que não dorme direito, vive com medo, medo de perder, medo disso, medo daquilo outro. E Jó passando por isso aqui, irmão. Ele viveu com medo e perdeu tudo que tinha, e aconteceu exatamente o que ele tinha medo. E no entanto ele se tornou o homem que conhecemos como uma das pessoas que foi mais abençoadas. Ele foi abençoado em dobro. Deus deu a ele a riqueza em dobro. Ele perdeu tudo, em um dia ele perde tudo. A provação de Jó durou mais ou menos 9 meses. Ele perde tudo, perde toda a sua riqueza, perde todos os seus filhos, perde seu gado, ele perde tudo. É uma notícia ruim atrás da outra. Ó, caiu um raio na seca, matou o rebanho todo. Ó, teus filhos morreram, não sobrou ninguém. Final das contas, sobra ele, a esposa e 3 amigos. Falando na cabeça dele o tempo inteiro, você está pecando, você está pecando, você tem pecado na tua vida, está errado isso aí, ó, Deus está pesando a mão em você. A mulher olhando para ele, cheio de ferida no corpo, fedendo pra caramba, cheio de pus, ao ponto de ter que raspar com um caco de telha, sentado na cinza para tentar aliviar um pouco. A mulher dele olha para ele e fala, ó, olha o estado que você está, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sozinho. E esse homem lá no finalzinho, quando você vai chegando lá no capítulo 42, ele foi abençoado em dobro. Deus deu a ele uma família melhor, uma fortuna melhor, um futuro melhor, uma vida melhor. E você consegue acreditar nisso? Talvez você tenha perdido seu casamento. Você consegue acreditar que Deus vai te dar algo melhor? Ai, pastor, melhor para mim é a pessoa que não está comigo mais. Deixa Deus tomar conta. Ele é a pessoa que sabe melhor do que você. Você consegue acreditar que vai ter um futuro melhor? Você consegue acreditar que vai ser mais abençoado? Você consegue acreditar que terá uma vida melhor? Você acha que esses erros que foram cometidos podem tirar o que Deus realmente planejou para você? Todos esses erros que essas pessoas cometeram, irmão, todos esses infortúnios que vieram sobre eles, não impediram o plano, o propósito de Deus. Eu disse para você, quando você lê, você vê a história completa.
Moisés era um cara gago. Era um cara que quando Deus chamou, ele falou: eu não sei falar direito, não, sou pesado de boca. Aí Deus falou: não, Moisés, sem problema, eu chamo teu irmão. Toda vez que você vê aquelas conversas lá de Moisés com o faraó, aquela coisa, era o irmão dele. Era Arão. Arão era o cara que falava. Atribui-se a Moisés, porque ele falava o que Moisés queria falar. Não impediu ele de forma alguma de ser o libertador. Outro cara chamado Gideão. Gideão era um cara que tinha complexo de inferioridade. Ele falava: olha, eu sou da menor das famílias, sou do menor dos clãs, eu não sou um Zé Ninguém. Como é que o senhor vai me usar? Era um cara que se sentia pequenininho, inferior, se tornou um homem poderoso, valoroso, salvou Israel. Agora eu vou chegar num cara que esse aqui é Sansão. Sansão era o pegador. Minha esposa falou que eu só posso comprar o lenhador. Pegador, ela falou que não pode. Não, ela fica brava quando eu falo que eu vou comprar um desodorante que chama pegador, não pode. Sansão era o pegador, irmão. Sansão era o pegador. Loira, morena, negra, não tinha problema não. Não tinha tempo ruim não. Era um cara que Deus falou que ele tinha que ser nazireu. Ele não podia beber nada de álcool, não podia cortar o cabelo, não podia encostar em coisas mortas, não podia nada disso. Mas o cara não podia ver um rabo de saia. Ele não podia ver. Sansão era um cara controlado pela luxúria, literalmente. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não vou olhar não, mas Deus está falando com você, irmãozinho. Para com esse negócio de ser pegador, filho. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Sansão só matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Não deixa para fazer o melhor na hora da sua morte. Vence o espírito de luxúria, irmão. Vence. Esse cara era assim. E a Bíblia diz que lá no finalzinho o plano de Deus vai se cumprir. Ele mata muito mais pessoas com a sua morte. Alguns vão chamar de suicídio. Aí tem uma briga teológica em cima disso. A igreja tem pegador também, né, irmão? E a gente tem que lidar com os pegadores aí. Uma mulher chamada Raabe, prostituta. Ela tinha uma casa que ficava na muralha. Ela morava lá em cima. Era prostituta. E essa mulher chamada Raabe foi exatamente a mulher que salvou a nação de Israel, porque ela escondeu ali Josué e Calebe. Uma outra mulher, essa era a pegadora. A mulher samaritana lá no poço. A mulher já tinha tido 5 casamentos. E Jesus falou: você teve 5 maridos, e o cara que você está morando com ele hoje não é teu marido. Ou seja, a mulher era sacudida. Ela era esperta. E essa mulher se tornou a primeira evangelista do Novo Testamento. É a mulher que uma hora sai na cidade e fala: olha, vocês precisam ir lá escutar o que esse cara está falando para mim. Vai escutar, porque vocês não têm noção do que esse cara fala. O que está entristecendo você? O que está fazendo você não confiar no futuro que Deus tem para você? O que está fazendo você não acreditar que Deus tem um plano para você? O que ainda está te prendendo? Tem uma coisa e apenas uma coisa: são as suas crenças limitantes. A sua crença limitante sobre o seu valor, a sua crença limitante sobre o seu potencial, a sua crença limitante sobre o potencial de Deus na tua vida. Se você não quiser acreditar, sabe quantas vezes você já caiu e levantou de novo? Apesar de tudo, irmão, existe um poder de Deus agindo em você, te dando resiliência, te dando capacidade de se levantar de novo, de novo e de novo, capacidade de se recuperar das decisões ruins da sua vida, tomar boas decisões, capacidade de se recuperar dos piores fracassos que você já teve, dos piores erros que você cometeu. Por isso que eu falo que essa igreja, nós não estamos aqui para julgar ninguém, irmão. Ninguém. As pessoas erram.
aquelas portas estão abertas, para que toda vez que alguém entrar por ali rastejando, toda vez que alguém entrar ali não sou digno, toda vez que alguém entrar ali falando, pastor, eu sou um mau pecador, pastor, joguei tudo fora, pastor, acabei com a minha família, pastor, eu estou no álcool, eu estou nas drogas, a gente possa acolher, a gente possa abraçar, que a gente sabe que aquela história ainda tem um propósito de Deus para acontecer naquela vida. E a nossa parte é essa, irmão. A nossa parte é essa. E hoje Deus dizendo isso para você. Sabe, já tentaram deixar você tão para baixo, tentaram desanimar você, desiludir você. Já tentaram falar tanta coisa para você. E hoje Deus está dizendo para você, acredita. Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai se levantar de novo. E se cair vai levantar de novo. E se cair vai levantar de novo. E você vai me procurar. E você vai falar, pastor, eu não aguento mais, eu caí outra vez. Pastor, eu sou um sem vergonha, eu estou procurando o Senhor de novo. Eu vou falar, me procura quantas vezes você precisar. Quantas vezes você precisar, é quantas vezes eu vou te dar a mão, é quantas vezes eu vou orar por você. Quantas vezes você precisar, eu nunca vou te chamar de sem vergonha. Sabe, irmão, eu lido com isso todo dia. Gente que chega para mim, já chega pedindo desculpa, pastor, eu aqui de novo. Nossa, pastor, tem até vergonha. Nossa, pastor, eu aqui de novo, tem até vergonha. E hoje Deus dizendo para você, para terminar essa palavra, nem a morte vai poder segurar você. Nem a morte vai poder deter você, irmão. Porque é plano de Deus que você viva para sempre. É plano de Deus que você seja imortal. É plano de Deus. Nós somos seres espirituais andando aqui na face da terra. A gente vai deixar uma carcaça aqui, ó. Como uma lagarta que vai deixar ali a sua casca. É plano de Deus que eu continue vivendo e você também. É plano de Deus para você as vitórias sobre as lutas aqui na terra. É sim, nada vai poder deter você. Mas quando terminar essa fase aqui na terra, irmão, aí vem o prêmio maior. A recompensa final. Você estará no lugar preparado para você. E a Bíblia diz que nesse lugar não tem lágrimas. Nesse lugar não tem dor. Nesse lugar não existe mais morte. Nesse lugar não tem nada contaminado. O melhor dessa recompensa vai ser o teu ouvido, ouvir da boca do próprio Jesus. O que ele disse em Mateus 25, 23. Quando ele diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Receba essa palavra de Deus para sua vida hoje, irmão. Comece a entender que a vida é feita de caminho, propósito e destino. Você vai vencer. Dias melhores virão. Uma felicidade maior virá. Você ainda terá uma casa abençoada? Terá. Só não me pergunta se é amanhã, se é depois de amanhã, se é no mês que vem, não sei. Espero sempre que Deus restaure. Sempre espero isso. Eu oro sempre por restauração. Mas se não houver, Deus também saberá agradar seu coração. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.